A paz, meus amados, mais uma vez, o projeto Estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 17, sempre na parceria de Sérgio Medeiros, Foto e Vídeo, conosco, toda quinta-feira. E vamos lá para mais um texto que vai edificar as nossas vidas. Não esquece de deixar aquele like, tá bom? De participar, fazer o comentário, importante para nós, para que haja engajamento no nosso canal. O capítulo 17 começa da seguinte maneira: disse mais Aitofel a Absalão. Vamos lembrar aqui que Aitofel é aquele ex-conselheiro de Davi, ele é avô de Betseba e que ele aderiu à rebelião de Absalão contra Davi. Então agora ele vai aconselhar Absalão dizendo o seguinte: Absalão, deixa-me escolher 12 mil homens, e eu me levantarei e eu perseguirei Davi esta noite. Porque é o seguinte, o Absalão ele foi coroado lá em Hebrom, e um mensageiro veio e avisou Davi que Absalão estava sendo coroado. Foi o tempo que Davi teve para fugir de Jerusalém. E ele foi a pé, com mulheres, com crianças, com várias pessoas, e também com aqueles 600 homens valentes que eram fiéis a ele, e alguns estrangeiros, na maioria, inclusive, eram estrangeiros, desses homens, e que foram com ele. Então, eles atravessaram ali o Vale de Cedron, subiram o Monte Sinai, né, passaram por ali e foram em direção ao Jordão e pegar o deserto. Ok? Tudo bem. E esse período, o Aitofel, ele pensou o seguinte: eles estão cansados, eles estão a pé, se você me der 12 mil homens, eu pego eles, cansados que estão, ele vai dizer isso no versículo 12, irei sobre ele, pois ele está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra, versículo 4, pareceu boa aos olhos de Absalão. E pareceu boa, inclusive, aos olhos de todos os anciãos de Israel, porque agora Absalão já conseguiu reunir todo o norte de Israel para coroá-lo rei. Então a ideia do Aitofel é o seguinte: vamos aproveitar o momento e dar 12 mil homens que eu capturo Davi. Não vai nem ter guerra. A gente só precisa pegar o Davi. Se a gente matar o Davi, destruir o Davi, ferir o Davi, pronto, acabou. O povo vai se render. O povo vai se render e você vai governar tranquilamente, porque o problema é derrotar Davi. Aparentemente, irmãos, essa palavra era boa. E vou te falar uma verdade, a palavra era boa mesmo. Se o Absalão desse ouvido a este conselho de Aitofel, irmãos, o Davi estaria ferrado. Porque, de fato, o Davi ele teve uma fuga inesperada. Ele não sabia que o filho estava sendo coroado em Hebrom. O Absalão disse que foi para Hebrom para pagar um voto. Então, Davi ele sai meio que desorganizado de Jerusalém. Davi ele sai a pé, irmãos, de Jerusalém. Então, se esse conselho de Aitofel fosse ouvido por Absalão, olha, eu creio que Davi seria capturado de fato. Mas lembra da oração que Davi fez lá no Monte das Oliveiras, lá onde anos depois, Jesus também orou no Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, quando um traidor chamado Judas o entregou às mãos dos falsos religiosos, dos falsos subsacerdotes. Lembra? E que agora esse traidor Aitofel
está também na rebelião de Absalão contra Davi, Davi fez uma oração no mesmo lugar, lá no Monte das Oliveiras. E na oração que Davi fez a Deus, ele disse assim: Senhor, confunde os conselhos de Aitofel. Olha essa oração agora chegando ao trono da graça de Deus. O conselho de Aitofel era o melhor conselho. Mas no versículo 5, Absalão diz o seguinte: o conselho é bom. Os anciãos também adoraram o conselho, mas vamos ouvir também o conselho de Uzai? Aí já é Deus agindo. Aí é Deus operando. Vamos ouvir o conselho também de Uzai, porque tinham dois conselheiros ali, tinha o Aitofel e tinha o Uzai. Só que o Uzai era amigo de Davi, que ficou ali estrategicamente. Lembra? Quem está acompanhando os estudos vai lembrar que o Uzai ficou de propósito ali para estrategicamente informar Davi no deserto os movimentos de Absalão. E agora o Absalão diz o seguinte: chama Uzai para a gente ouvir também o conselho dele. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E aí o Uzai vai dizer o seguinte, versículo 6, Uzai fala assim: olha, dessa maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra. Fala tu, o Uzai. E aí o versículo 7 vai dizer assim, Uzai fala para Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não foi bom, não. Aitofel, dessa vez, ele sempre acerta, mas dessa vez ele não acertou. Não foi bom. Eu vou te dar um outro conselho. Versículo 8. Uzai diz o seguinte: olha, tu conhece bem o teu pai Davi. Tu conhece os homens que estão com ele, aqueles 600 homens valorosos. Você sabe que eles estão com o espírito amargurado. Eles estão como uma ursa que foi roubada da sua cria, quer dizer, eles estão ferozes. Você sabe que teu pai é um homem de guerra. Você sabe que teu pai não passará a noite com o povo. Ele vai deixar o povo seguir, mas ele vai ficar com os valentes dele preparado lá no bosque, esperando vocês. Você sabe que ele vai estar, versículo 9, escondido em alguma cova, em algum lugar, tá? Esperando numa armadilha, e quando vocês chegarem lá, ele vai se levantar com seus valentes e vai haver uma derrota em algum exército seu. E quando, versículo 10, um valente, cujo um coração se desmaiar, um dos valentes seu se desmaiar, todo o povo de Israel, que também é valoroso, vai desmaiar junto com os outros. Porque quando souberem que Davi venceu um agrupamento, um outro agrupamento logo também vai começar a se desmaiar também, vai ficar também com medo e daqui a pouco todo mundo vai fugir. Então, não é bom, não é bom. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar um povo, um exército maior, vamos convocar todo Israel, desde Dan, versículo 11, até Berseba, uma multidão, um exército bem grande, como a areia do mar, e tu, em pessoa, vai com esse grande exército e vai pelejar contra o seu pai. E nós vamos atrás dele em qualquer lugar que ele se achar, e nós vamos achá-lo. E em qualquer lugar que ele se esconder, nós vamos encontrá-lo. Versículo 13. Se ele se esconder em alguma cidade, nós vamos entrar naquela cidade. Se aquela cidade estiver fortificada com alguma fortaleza, a gente vai derrubar aquela fortaleza, não vai ficar uma pedra em pé. Porque todo o exército de Israel vai estar contigo. Versículo 13. Então, irmãos, versículo 14. Disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel.
Não era, irmãos, não era. Não era. Mas o Senhor, ouvindo as orações de Davi lá no Monte das Oliveiras, fez com que Absalão desse mais crédito aos conselhos de Uzai do que aos conselhos de Aitofel, que era, na verdade, o melhor conselho naquele momento. Ok? Versículo 15. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, que eram os dois sumos sacerdotes, amigos de Davi, que também ficaram lá em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém. E ele foi lá secretamente e disse para esses dois sacerdotes: olha, assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Eu aconselhei de maneira diferente. Então agora vocês vão apressadamente e avisem a Davi, digam a Davi, não passe essa noite nas campinas do deserto, se apresse, e passem logo ao outro lado, atravessem logo o Jordão o mais rápido possível, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Então, Uzai deu o conselho e, ao mesmo tempo, avisou aos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes, no versículo 17, já avisou aos seus filhos, Jonatas e Aimaas, que rapidamente foram lá na fonte de Rogel. Eles não podiam entrar na cidade porque todo mundo ia ver, então eles foram a uma criada, passaram a informação, tudo tinha que ser secreto, irmão. Tinha que ser secreto, as informações tinham que chegar a Davi de maneira que Absalão não soubesse. Absalão também não era tão bobo assim. Então, eles passaram as informações, os filhos dos sumos sacerdotes passaram as informações para uma criada, e essa criada foi e fez chegar a informação até o rei Davi. Ok? E o versículo 18. Todavia, um moço viu o Jonatas e o Amaás ali na casa daquela criada e avisou Absalão, avisou. Porém, ambos logo partiram. Os filhos do sumo sacerdote partiram apressadamente, entraram logo na casa de um homem, numa região lá de Baurim. Lá tinha poços. Esses poços eram usados, né, para armazenar água, naturalmente, porque haviam épocas de seca, e quando esses poços não eram usados, em geral, cobriam esses poços e em cima ali usava-se para espalhar grão, para secar o grão. E aí essa mulher foi e escondeu os filhos dos sumos sacerdotes, o Jonatas e o Amaás, dentro do poço, colocou uma tampa, versículo 19, e espalhou grãos em cima descascado, de maneira que não dava para perceber que nem havia um poço ali. E quando chegaram lá no versículo 20, os servos de Absalão, perguntando à mulher, onde estão Amaás e Jonatas? Porque eles foram denunciados como sendo os homens que passavam informações para Davi. E a mulher lhes disse, não, eles já passaram por aqui, não estão mais aqui não, já devem estar lá no Val das Águas. E aí os homens foram buscá-los, não os achando, voltaram para Jerusalém. Então, o que a gente enxerga aqui, irmãos? Uma providência de Deus. Imagina se aquela mulher com medo fala que aqueles homens estão ali dentro do poço. Imagina que aquela mulher não desse guarita para aqueles filhos dos sumos sacerdotes. Imagina, irmãos, aqueles dois jovens iam ser mortos, o Zadok ia ser morto, o Abiatar, e pronto, ia acabar ali toda a conexão, as informações dos amigos de Davi que estavam implantados lá em Jerusalém e que serviam de informação para Davi no deserto. Inclusive o próprio Uzai estava sendo o conselheiro, entre aspas, para aconselhar tudo
que Aitofel aconselhava, o Uzai lá aconselhava ao contrário, para confundir os conselhos de Aitofel. E aí no versículo 21, sucedeu que depois que se retiraram, Aimás e Jonas saíram do poço, anunciaram a Davi, e Davi então levantou, passaram depressa as águas, porque assim aconselhou contra eles Aitofel. E Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, atravessaram logo o Jordão e ganharam tempo, né? Ganharam assim um bom tempo para fugirem do exército de Absalão. E não só ganharam tempo para fugir, mas ganharam tempo para se organizarem, porque Davi, lembra que ele fugiu de Jerusalém e ele estava desorganizado, ele não esperava aquele levante de Absalão contra ele. Absalão é seu filho. Absalão disse que ia a Hebrom para pagar um voto. Daqui a pouco Absalão vem com um exército contra ele e um mensageiro vem na frente e conta a rebelião para ele, e ele tem que sair às pressas. Então ele não tem um exército organizado e ele agora precisa se organizar. Então ele agora só está fugindo e ele precisa de tempo. Então esse tempo que está acontecendo é por conta desses amigos de Davi que estão tentando desaconselhar Absalão da maneira mais correta e passando informações para Davi ganhar esse tempo e poder se organizar lá no deserto. Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, que ele viu que prevaleceu o conselho de Uzai, irmãos, ele ficou assim, desanimado, frustrado, porque o Absalão já não ouvia mais os seus conselhos. Ele pegou um jumento, albardou esse jumento, levantou-se, foi lá para sua casa, tipo, não estou prestando mais para ser conselheiro do rei Absalão, e colocou a sua casa em ordem, tá? E se enforcou. Mas como assim? Se enforcou, morreu. E aí nós não sabemos exatamente o porquê que ele fez isso. E aí eu peço até que você coloque aí nos comentários. Por que você acha que Aitofel, o ex-conselheiro de Davi, que se uniu à rebelião com Absalão contra Davi, ele se enforcou por quê? Olha, eu tenho aqui meus palpites. Um é que ele era avô de Batseba, tinha mágoas de Davi, então ele achava, né, que ele seria o grande conselheiro e que ia levar Absalão a matar Davi para se vingar do que Davi fez na cabeça dele contra Batseba e contra Urias, destruindo a família de Batseba e Urias. E agora que ele vê que ele não conseguiu fazer isso, ele se vê frustrado. Um outro palpite que nós podemos ter é que ele era um homem vaidoso e todos os conselhos dele eram seguidos, e quando agora ele vê que um conselho dele não é seguido, ele se frustra de tal maneira que a sua vaidade não suporta a ponto de tirar a própria vida, que tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não conseguem receber um não. Se você falar um não para ela, acabou, elas se sentem menosprezadas, dispensadas. Então, tudo que ela fala, as pessoas obrigatoriamente precisam seguir os conselhos dela. E nem sempre é assim. E eu tenho um outro palpite também. Será que o Aitofel percebeu, que o conselho de Uzai ia levar Absalão à derrota? No fundo, ele sabia que os conselhos dele eram corretos, mas Absalão estava dando mais ouvido a Uzai
e os conselhos de Uzai, na verdade, estavam levando Absalão para a derrota, que se Davi se reorganizasse no deserto e que se houvesse um confronto do exército de Absalão com o exército de Davi, com certeza Absalão ia perder essa guerra. E quando Davi voltasse vitorioso para Jerusalém, o que ele, Aitofel, ia fazer? Logo ele, que era um conselheiro de Davi e que se rebelou contra o seu rei. Então não restava nada a não ser antecipadamente tirar a sua vida. Então tem aí várias conjecturas e fica aí para você a oportunidade de colocar aí nos comentários o que você acha que levou Aitofel tirar a sua vida. Amém? Senta o dedo no like aí, participa com a gente e deixa aí o seu comentário. Davi foi para Manaim e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele, e Absalão constituiu para si Amasa como o chefe do seu exército. Esse Amasa era primo de Absalão. Irmão, aqui tem uma confusão aqui, porque depois do pecado de Davi só tem confusão aqui. Esse Amasa, ele é primo de Absalão, ele é filho de Abigail. Essa Abigail, ela é irmã de Davi, tá? Davi tinha uma irmã chamada Zeruia, que era mãe de Joabe, e ele tinha também uma irmã chamada Abigail. Então, esse Amasa, ele era sobrinho de Davi, e era também primo de Joabe. Isso está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 17. Só que o pai de Amasa era um ismaelita. Então, essa Abigail, ela era irmã de Davi, tá? Mas ela casou-se com um ismaelita. Não casou com um israelita, casou com um ismaelita, Ismael. Lá da descendência de Agar. Olha só que confusão. E ele coloca esse Amasa no lugar de Joabe sobre o arraial. E o Amasa, ele vai governar agora o exército de Joabe, que antes era o Joabe o general, ele passa a ser o general. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade, e sucedeu, versículo 27, que chegando Davi a Manaim, aí agora vão se levantar aqui 3 homens maravilhosos. Eu falei com você, tinham aqueles oportunistas, mas agora vai levantar 3 homens maravilhosos que vão ajudar Davi. Porque Davi está no deserto, irmãos, com um monte de gente. E no deserto você não tem comida, você não tem, né, suprimento. E aí Deus vai levantar um homem chamado Sobe, filho de Naás, tá? Esse Sobe, provavelmente ele era irmão de Hanum, que foi rei dos Amonitas. Aqueles Amonitas que Davi derrotou e que deixou Sobe governar no lugar de Hanum. Porque aquele Hanum é um idiota. Porque quando o Davi foi lá se solidarizar com a morte do seu pai, o Hanum interpretou que Davi estava indo para atacar ele e se levantou contra ele. Está lá em 2 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Davi não queria guerra, de jeito nenhum, contra Hanum. Davi foi lá para prestar solidariedade à morte do seu pai. E o Hanum interpretou, né, pelos conselheiros que ele tinha, que Davi estava indo guerrear. Daí não ia guerrear coisa nenhuma. E acabou se levantando contra Davi, e Davi acabou tendo que guerrear por causa disso. E botou o Sobe no lugar dele. E esse Sobe agora está ajudando Davi, tá? Providenciando para ele mantimentos para que ele possa sobreviver no deserto. Deus vai levantar um outro homem chamado Maquir. Esse Maquir é aquele que acolheu Mefibosete, filho de Jonatas. Ele morava lá em Lodebar. Lembra que o Mefibosete ficou escondido na casa de Maquir? Então, esse Maquir agora também vai ajudar Davi. E um outro homem fantástico, chamado Barzilai.
O nome dele significa homem de ferro, Barzilai. Esse homem era rico, esse homem era muito leal, esse homem já era um homem idoso, de 80 anos, e ele providenciou, já estamos terminando aqui, ele deu muita provisão para Davi se sustentar no deserto, tá? E Davi nunca se esqueceu desse homem, de tal maneira que quando Davi ficou velhinho e passou o trono para Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 7, Davi falou para Salomão: não esqueça da família de Barzilai, não faça mal a essa família, porque essa família me sustentou, essa família se levantou, foi a favor de mim, essa família me socorreu no deserto quando eu fugia do teu irmão Absalão. Não se esqueça dessa família. Olha só, irmão. Davi foi grato eternamente a Barzilai, porque Barzilai providenciou cama, bacia, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, fava, lentilha, mel, manteiga, ovelha, queijos, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, que não eram poucos, tá? Só de valentes eram 600, imagina, para comerem, porque Barzilai, ele pensou, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então Barzilai pega da sua riqueza e compartilha da sua riqueza para prover Davi no momento mais difícil da vida de Davi, e Davi, por conta disso, vai escrever o Salmo 61 e o Salmo 62. Ele vai se inspirar pelo Espírito Santo a escrever esses dois salmos por conta dessa provisão de Deus que chega pelas mãos desses três homens, irmãos. Isso é maravilhoso, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus, ele é a nossa provisão. Na maioria das vezes, Deus provê pelas mãos das pessoas, porque Deus ama usar pessoas para providenciar na sua vida, como também usar a sua vida para prover na vida de outra pessoa. Fique atento, seja sensível. Será que Deus não quer usar você agora para prover na vida de alguém que, como Davi, está atravessando um deserto? Hein? Quem sabe? Então, foi assim que Davi conseguiu se manter no deserto e se reorganizar para poder formar um exército e retomar o trono, mas isso nós vamos ver nos próximos capítulos. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo no coração, fique na paz e até a próxima quinta-feira.